boa noite, minhas boas-vindas. Mais uma aula. Super feliz. Boa Olha, noite a todos. tem gente que vem desde a primeira, né, Paula? Que coisa boa, né, Luiz? Coisa boa, rapaz. Pois é, tem gente que eu tô achando que vai fazer surpresa pra gente, que vai vir, sabe, diretamente de Portugal, vai aparecer em Belo Horizonte. Acho Isso que não aí. vai ser dessa vez, desculpa. Mas é uma alegria ter você aqui nas aulas, querido. Muito bom, muito bom. Ei, Carla, boa noite. Ei, José, boa noite. Boa noite, Boa pessoal. noite. Quem tá aqui com a gente não e pode ligar a câmera, liga a câmera para dar um oi pra gente. Vou pedir um favor para que os microfones fiquem desligados até a gente chamar para a gente tirar dúvidas, tá? Mais para frente um pouquinho. Lembrando, essa é uma aula que nós vamos falar sobre os assuntos da imersão presencial que vai acontecer nos dias 26, 27, 28 de setembro, aqui em Casa Branca, que é um vilarejo a 40 quilômetros de Belo Horizonte, a 40 quilômetros do Iotim, que é uma boa referência aqui da região. E a gente vai trazer nessa imersão dois contextos bem importantes para a relação de harmonia com os ambientes, que é os ensinamentos que a Paula vai trazer para a gente com a geobiologia, acupuntura na terra, limpeza com cristais, ervas, essências, e eu trazendo a parte de constelação de ambientes e Feng Shui sistêmico para a gente lidar com os padrões internos que nos fazem atrair certos tipos de ambientes na nossa vida. Então, nós vamos trabalhar as duas vertentes que são complementares. A parte sensorial, postural. A partir da nossa postura interna, a gente atrai as coisas no mundo por ressonância, incluindo os ambientes, e o que está somatizado nos ambientes, já em desarmonia. Então a Paula vai trazer isso com maestria. Então a gente vai complementar esses dois universos muito importantes na relação de harmonia com os ambientes. Lembrando, desde a primeira aula, a gente falou sobre isso, que o primeiro ambiente de expressão da nossa harmonia é a gente mesmo. Então a gente é casa de propósitos, de essência, de vocações, de potenciais, de desafios, de traumas que ficam guardados no nosso interior, que ficam guardados no nosso subconsciente. O nosso cérebro é treinado para esquecer as coisas, porque senão a gente surta, o HD fica cheio demais. E o que a gente esquece na realidade, a gente não exclui da gente, faz parte do nosso movimento e precisa ser visto para a gente conseguir ressignificar padrões que não nos representam mais hoje. Pode ser que representavam antigamente, aquilo que a gente está guardando dentro da gente, que a gente está processando, que a gente nem lembra, mas guarda. Pode ser que fazia sentido em algum momento da vida, pode ser que ainda faça sentido, pode ser que não faça sentido mais. Se não faz sentido, acaba sendo uma tralha, acaba sendo algo que a gente acumula que não precisa mais de carregar. E quando não faz mais sentido, a gente acaba carregando com peso essa história e refletindo esse peso na relação com os ambientes. Então esse é a abordagem que eu vou trazer e a Paula vai complementar com maestria com a geobiologia e todos os ensinamentos da acupuntura na terra e outros mais. Quer falar alguma coisa, querida? Não, acho que é isso, perfeito. A gente entende, né, Flávio, a importância da união, né, da gente compreender esses padrões, os que a gente acaba atraindo para os nossos espaços, para as nossas vidas, e às vezes coisas que a gente nem tá mais vibrando, mas que veio, né? Tipo, tá ali já na casa, já atraiu. A gente pode até ter mudado, mas o que a gente já atraiu e já está lá na casa é muito importante que a gente aprenda como limpar, como transmutar, como transformar esse local num espaço absurdamente saudável, né? Então,
essa união dessas duas forças, né, do emocional e do que já foi para o físico é muito maravilhosa. E a gente compreender, né, o que é do espaço construído, o que é do espaço natural. A gente vai falar de tudo isso e vai ser muito, muito lindo, assim. E a gente vai ter, né, Flávio, vivências, apesar de ser, a gente vai ter muito mais vivências do que teorias e tal, e muitas vivências pessoais, né, Flávio? Apesar da gente vai fazer tudo em grupo, né, a gente vai ter momentos das pessoas terem aquele olhar individual para o teu próprio espaço, para as tuas próprias questões, isso vai acontecer. Às vezes a gente fica nessa dúvida, né, de nossa, mas é tudo em grupo, tudo em grupo? Não, a gente tem os momentos em que são as nossas questões pessoais, inclusive exercícios da própria geobiologia para a gente compreender as nossas questões, né? O que a gente atraiu ali para os nossos espaços, ainda que a gente vai estar falando de tudo do grupo, tal, a gente vai ter exercícios onde a gente se sente atraído por aquele ou por aquele outro espaço, para a gente entender né, dos nossos espaços a energia está nos chamando para que a gente possa curar. E quando a gente trabalha, né, nessa questão mais do sistêmico, né, Flávio, é incrível, nada que acontece por acaso. Tudo vem para que essa cura seja realizada, né? E essa história de trabalhar pessoalmente as questões é muito importante porque a gente vivencia na pele e todos nós temos questões a serem vistas que fazem com que a gente relacione de forma harmônica ou não com os ambientes. Então a gente fazer processos internos para olhar para isso, trabalhar com a geobiologia para olhar para a gente mesmo é muito importante. A ideia central da imersão é que a gente possa entregar para vocês uma força interna para que vocês assumam um protagonismo de harmonia da vida de vocês, da casa de vocês. E é lógico, né? Assim, tem muita gente, acho que a maioria que está vindo também tem a intenção de trabalhar com esses saberes. Mas a imersão, o ponto-chave é a gente vivenciar isso juntos. A gente trazer à tona toda a experiência, toda a trajetória que Paula acumulou com os conhecimentos que ela aprendeu e eu também, para que a gente possa juntos, incluindo eu e Paula, vivenciarmos essas questões, vivenciarmos aquilo que cada um precisa de olhar no momento de vida atual, no ambiente imaterial atual, falando um pouquinho do Feng, a gente vai lidar com alguns campos da vida, onde a gente se expressa, onde a gente habita para se expressar, prosperidade, realização, família, autoconhecimento. A gente vai lidar com esses arquétipos do Feng Shui de forma sistêmica, junto com a geobiologia e junto com esses padrões que precisam ser ressignificados. Então, para quem nunca ouviu falar em constelação de ambientes e Feng Shui sistêmico, a base da aplicação dessa abordagem terapêutica é a gente fazer desenhos simbólicos dos ambientes. Esse aqui foi o desenho que a gente fez na aula passada, ó. A gente representa através de símbolos os ambientes que tem relação com as nossas questões. E por que a gente não usa a planta baixa da casa? Porque o símbolo ele fala muito mais da minha pessoalidade do que um desenho técnico. O desenho técnico a gente acaba se prendendo na superficialidade da representação desse desenho, de proporção, hierarquia dos ambientes, posição, e às vezes não é aquele ambiente que a gente hierarquiza hoje como mais importante, que é aquele que traz a informação importante. Então, quando a gente faz um desenho desse, insere em cima desse desenho bonequinhos, cristais, post-its que representam elementos que têm a ver com as questões, a gente começa a fazer um raio-x. Isso aqui é como se fosse olhar para o nosso subconsciente. É como se fosse acender uma luz num quarto escuro para a gente olhar para aquilo que realmente faz sentido no meu momento de vida, na minha casa sistêmica específica, para conseguir dar força para aquilo que faz sentido e ressignificar aquilo que não mais faz sentido, ficar carregando internamente. E quando a gente tira essas coisas que não fazem sentido, a gente abre espaço para algo novo entrar. Um copo cheio de água, ele não cabe mais água. Precisa da água que está ali sair de alguma maneira para que novas
novos padrões, novas sensações, novas perspectivas em relação à nossa vida possam acontecer. Isso precisa de espaço. E o espaço a gente consegue olhando para aquilo que faz parte e ressignificando e colocando aquilo em lugares adequados, como se fosse arrumar a casa. Nós vamos arrumar a casa interna. Então é muito importante. Flávio, só fazer uma colocação, né? Eu acho que esse desenho, né? Quando a gente faz esse desenho dessa forma simbólica, né? Eu acho riquíssimo, né? Fazer que a gente não use a planta e que a gente faça isso, né? Porque ele é exatamente isso que você falou, né? Um raio-x de como a gente se sente naquele ambiente, né? E às vezes, por exemplo, a gente pode estar numa casa onde o quarto do casal é o maior, é o mais lindo, e sei lá, tem uma sala que é super especial, e de repente o ambiente que a gente mais gosta e mais se sente bem é uma salinha pequenininha, íntima ali, porque e isso tem um porquê e tem uma razão. E nessa representação simbólica, esse vai ser provavelmente, né, o ambiente que a gente vai mostrar como mais importante para a gente, e tudo também tem uma razão, um porquê. E esses dias eu fui numa cliente que é um casal amigo, queridão, tal, e que passou por um desafio um tempo atrás, perda de um bebê e tal, e ela estava me contando como que eles dividiram as questões da casa, e tinha um quarto que era o quarto ideal para ser o quarto do casal, era a suíte, e eles escolheram um quarto do lado, que era tão grande quanto, mais iluminado, especial, e que era muito mais saudável energeticamente. Então eles estavam tão alinhados com a casa, tão aterrados, porque eles tinham uma história tão especial com aquela casa, que era uma casa que tinha sido de parentes dela na infância dela, era uma casa que para ela era muito especial, ela estava tão alinhada e aterrada naquela energia que intuitivamente eles escolheram o melhor quarto e desculpa até te cortar, mas era isso que eu queria trazer, assim, sabe? Essa representação, eu adoro essa representação, que eu acho que ela é riquíssima, muito mais rica do que quando a gente faz através da própria planta, né? Claro, querido, eu complemento. Lembrando aqui também do último atendimento que eu fiz, a moça me procurou, uma querida também que já me segue há bastante tempo, que ela não estava conseguindo alugar um apartamento necessário para ela conseguir construir uma nova casa. Então ela está de mudança, está de aluguel, mas está com um apartamento para vender para construir uma nova casa. E a gente fez o desenho, e o mais interessante foi o seguinte, a ideia inicial era ela olhar para o apartamento que não estava sendo alugado. Mas no final das contas, a grande questão não estava no apartamento que não estava sendo alugado. Estava no quarto de casal do apartamento, da casa atual que estava alugada, nem era deles. Então existia uma noção e uma relação da pessoa que procurou atendimento com a permissão que ela precisava que a mãe desse para ela seguir a própria vida. E essa pessoa já tinha 50 e poucos anos. E era um padrão desde a infância que ela continuava carregando e não fazia nem ideia. Na hora que aquilo se revelou a partir do que ela trouxe, não foi eu que fiz mágica, a gente não faz mágica. A gente usa uma metodologia para entregar para que a pessoa veja com os próprios olhos as questões dos ambientes. E ela falou, nossa, eu achei que isso já estava resolvido dentro de mim. E aí acaba que então todo o atendimento com a constelação de ambientes e o Feng Shui sistêmico girou em torno dela se libertar da necessidade que ela tinha da mãe dar permissão. Não quer dizer que a mãe realmente precisava de dar essa permissão enquanto mãe, não. Ela enquanto filha, que precisava da aprovação da mãe. Eu preciso ser aprovada. Mãe, me aprova. Então esse mãe me aprova repercutia na maneira que ela habitava todos os ambientes da vida desde a casa da infância. Então foi louco, porque ela falou, nossa, que eu não quero mais alugar esse apartamento. A minha ideia agora não é alugar um apartamento. Eu me resolver agora que eu tô vendo que isso é algo importante. E no próprio atendimento, ela viu os caminhos para que isso possa ser feito internamente. E foi grandioso, assim, e sempre é assim, na verdade, assim, até a gente brinca, né, Paulo? A gente
fica muito focado às vezes em uma coisa achando que aquilo é a questão, mas na realidade, por sobrevivência, a gente encobre a questão real. Isso não é regra, tá? Mas acontece em muitos casos. Mas por sobrevivência, o nosso subconsciente fala: não, isso aqui não pode vir à tona. Porque vai avacalhar a história. Mas quando a gente está num lugar seguro, com um método que pode nos guiar a olhar para isso de forma segura, leve e suave, é o momento. Então as coisas acontecem e a gente abre aquela portinha da sobrevivência, onde é que fica as tralhas guardadas, e pode olhar para aquilo de forma segura, leve, suave, sem surtar. Então assim, vamos lá. Pode acontecer, nossa, eu tive uma catarse imensa, surtei, vou sair correndo pelado na rua. Pode acontecer, mas é 0,5% das vezes que acontece com esse trabalho que a gente vai desenvolver na imersão. Por quê? Porque nesse trabalho não tem ninguém mágico e com olhar especial, olhar biônico, que fala: eu enxergo a sua questão, Paula, agora eu sei, você precisa disso, daquilo outro. Não, é cada um consegue, através de um atendimento desse, de um processo terapêutico desse com a casa, olhar por si só e desvelar aquilo que está preparado naquele momento. É total protagonismo. Nossa, Não, eu ia usar essa frase agora. Eu ia falar assim, e aqui a pessoa vai perceber aquilo que ela está preparada para perceber, né? Porque nem sempre, eu lembro de uma fala tua, Flávia, em uma das aulas, que foi exatamente essa, né? Às vezes a gente acha que a gente vai resolver todas as nossas questões em um único tratamento, né? E não, são cebolas, né? Existe o âmago da questão, existem as cebolas que a gente coloca dos padrões emocionais, e o mais normal é que a gente vá descascando, né? Até a gente chegar nesse âmago, né? Pode acontecer, que nem você falou, né? Da gente de uma vez descasca a cebola inteira e chega lá no âmago em um único atendimento? Super pode. Mas pode acontecer que não, que a gente enxergue aquilo que a gente está preparado para encarar e para transformar, né? Você imagina essa moça que eu atendi, que ela queria alugar um apartamento e de repente ela descobre que ela precisava da permissão da mãe dela para seguir a própria vida dela. Abriu uma perspectiva enorme na vida. Então as questões agora já são outras, né? É processos, né, Paula? Então a coisa vai acontecendo a partir dos processos. E tudo a partir de um movimento muito suave, porque a pessoa está fazendo o movimento. Eu não tenho nenhuma restrição, inclusive já fiz regressão e outros processos terapêuticos, já fiz constelação tradicional, quer dizer, eu me formei em constelação tradicional e o curso é 1 ano e meio revirando. Mas acontece uma coisa um pouco diferente do que a gente aplica na constelação de ambientes do Feng Shui sistêmico, porque existe um olhar além do próprio constelador, da própria pessoa que está fazendo a regressão. Porque ela pode conduzir a pessoa por caminhos e caminhos. E pode aparecer uma coisa que naquele momento a própria pessoa que está em tratamento ou que está querendo olhar para as questões não está preparada naquele momento. Não é que o preparo não é falta de habilidade, não. É o momento de vida. Não está preparado naquele momento de vida para olhar para aquilo. Então você traz uma coisa e fala: aqui, ó, agora sim é seu avô. Aí, nossa, meu Deus, meu avô, não tem nada a ver. Não quero, não é isso que eu quero lidar agora. Então, por isso que é muito importante em qualquer tratamento que foque bem-estar, harmonia, terapias, que a gente consiga o protagonismo, né? O protagonismo, exatamente. Pra gente não trazer coisa, não passar. Aqui em Minas a gente fala: não passar o carro na frente dos bois, né? Senão pode complicar toda geral. E eu acho que isso também tem tudo a ver com a geobiologia, até a acupuntura na Terra, né, Paulo? Tudo a ver, absolutamente tudo a ver. E a gente, exatamente, nossa, mesma coisa, eu tô pensando um monte de coisa. É totalmente isso, igualzinho. Tudo que a gente
que a gente atrai nos nossos espaços também, a gente vai também nessa descascar de cebolas também, né? Eu falo isso muito sobre memórias do lugar, né? A gente consegue ir compreendendo conforme a gente tem a condição de perceber aquilo, de fazer a limpeza ou de sentir, né? E, e até a própria percepção da cura, né, Flávio? Depende muito da disposição da pessoa, dela estar envolvida, né? Eu falo muito isso, né? Tipo, primeiro, existem coisas, quando a gente faz o trabalho da geobiologia, né? Eu oriento a pessoa a fazer ações, e eu deixo muito claro, tem coisas que eu faço, tipo, a cura de um estresse de solo, eu vou fazer a parte através da planta, a distância, isso cabe a mim. Agora, a pessoa precisa fazer a parte dela naquilo que cabe a ela, porque senão, se ela não assume que foi ela que atraiu aquilo, e ela não assume que faz parte, que ela precisa também atuar para que a cura aconteça, metade do trabalho não é realizado, né? E a gente só consegue perceber, assim como tudo, né? Assim como com tudo na vida, né? A gente só percebe benefícios, melhora, quando a gente está envolvido no processo e a gente deseja, né? Eu tive uma professora de Feng, a Sandra Siciliano, uma maravilhosa, você acha que eu sempre cito ela aqui, né? E ela falava o seguinte, quando a pessoa está muito disposta a que uma cura aconteça na vida dela, seja uma cura energética, do espaço, seja a cura que for, muitas vezes, na hora que ela decide que ela quer fazer o trabalho, a cura já começa a acontecer. E ela falava muito, às vezes a pessoa pegou no telefone, porque ela era daquela época ainda, pegou no telefone para te ligar, a cura já está acontecendo. Você nem começou o trabalho, você nem sabe o que ela está buscando, mas a cura já começa a se estabelecer e acontecer pela própria intenção e desejo que a pessoa tem. Então, não é que a cura já está acontecendo, a intenção dela é tão verdadeira, é tão genuína, né, que já começa a acontecer processos e movimentos no ambiente dela, que ela começa a perceber, né? Tipo, luz no fim do túnel, ela começa a perceber tudo com maior clareza. E eu acho isso divino, acho isso incrível. E como você falou desde o início, né, Flávio? Não é porque a gente está aqui ensinando que a gente não vive tudo isso, né? A gente tem que estar se curando o tempo todo. Eu falo sempre, eu curo o meu espaço todo mês. E sempre que eu sinto que caiu, assim, mas no mínimo uma vez por mês, mesmo que eu não esteja sentindo nada, eu vou lá olhar para ver se está tudo ok, se está tudo em ordem, se não abriu nenhuma energia, porque ninguém cura ninguém se não está bem, né? Para mim é minha frase número 1, assim. Assim como terapeutas, né? Qualquer tipo de terapeuta, psicoterapeuta, né? Eles precisam também fazer terapia para eles estarem preparados para serem terapeutas. A gente igual. Então a gente também vive tudo isso, né, Flávio? Esses desafios, desses. Eu acho que a gente vive mais, porque a gente sempre tá falando nisso, né? Então a gente tá sempre puxando para ser trabalhado, né? Então, assim, a gente vai Nossa, toda hora. como se a gente fosse a Eu sempre falo, né, locomotiva. as minhas casas são minha escola, assim, sabe? Eu tive muita cura que eu desenvolvi sozinha, sabe? Que desenvolvi. Por quê? Porque vinha o desafio para mim, filha, agora faz, sabe? Agora vai, descobre aí como é que você vai resolver essa parada, essa bucha, né? Exatamente. Tem um ponto importante nisso que você falou, que eu costumo falar muito lá na formação, que é o seguinte: a gente não faz um atendimento para curar o outro. A gente entrega para o outro a possibilidade de autocura a partir dos movimentos que a gente guia. Pô, isso é muito libertador. Muito, porque se você entra em qualquer tipo de atendimento com a responsabilidade de curar o outro, tem um altruísmo que pode estar disfarçado de muita coisa na sua vida. E a gente tem que pensar sobre isso, né? Será que é você querendo ser curado pelos outros e por isso você entrega essa cura como se você fosse responsável por essa cura pelos outros? Ou não, ou sim, eu me enxergo que que eu tenho mais potencial que as pessoas, eu preciso de entregar esse potencial, como se eu me desnivelasse, me colocasse em outro patamar. E o que eu falo sempre para quem está lá na formação no método bioconstelar ou para quem eu atendo, que é o seguinte: na realidade, as pessoas elas têm que estar
dispostas a assumir essa força interna. Esse é o atendimento. O atendimento começa quando eu me disponibilizo a assumir a minha força para me autotransformar. E isso começa no primeiro contato. A gente tem que ser muito claro com as pessoas. Eu não estou aqui para alugar o seu apartamento. A minha história não é essa. É te guiar para que você entenda o porquê que a sua relação com o seu apartamento é essa. Que pode ser a melhor possível, apesar de você enxergar que não é no momento. Então, o que a gente entrega no atendimento terapêutico é a presença, é o encontro, é a possibilidade do encontro. Inclusive, bem simbólico e homeopático, porque o encontro comigo, como terapeuta, com a Paula, como terapeuta de ambientes, é a possibilidade da pessoa também se encontrar. Então, a nossa presença é o que a gente entrega no atendimento. A gente não entrega a solução. A solução quem vai encontrar é a pessoa durante o processo que a gente está guiando. Mas a gente não entrega uma solução. Isso liberta tanto a pessoa de ficar dependente da gente, terapeuticamente, e da gente precisar ficar carregando as dores do mundo nas costas, porque é simbólico. Quando eu falo eu te entrego a cura, eu estou carregando a solução do mundo nas costas como um padrão. E a ideia não é essa. A ideia é a gente entregar presença. Então, quando eu vou divulgar para alguém que me procura pelo Instagram, pelas redes, foi indicado que quer fazer o trabalho da constelação de ambientes e feng shui sistêmico, eu sou bem claro, pontuo bastante essa questão que a ideia não é entregar uma solução, mas sim te entregar a possibilidade de você enxergar os caminhos que sustentam a sua questão e ressignificar essa questão. Então isso é muito libertador para a gente que trabalha nessa linha do bem-estar. Para que a gente não se coloque como salvador do mundo ou dos outros e consiga, inclusive, olhar para o nosso próprio caminho. Porque a gente tem, se a gente começa... Não, e outra fala aqui também, né? Fala, desculpa. Só vou fazer um adendo aqui. Se a gente começa a se colocar como salvador do outro, sobra pouco tempo e espaço para a gente cuidar da gente mesmo. Então é muito importante que a gente possa se libertar dessa figura do salvador para a gente dar tempo para a gente olhar para a gente. Fala, querida. Não, ia falar que também, né, tipo, pra gente toda cura também é uma cura, né? Tudo aquilo, assim como a gente atrai, não é por acaso que a gente atrai as nossas casas, né? Aqueles clientes que chegam pra gente também trazem curas incríveis pra gente, né? Muitas vezes existe uma relação das questões do outro com questões nossas, que a cura é feita para ambos, né? Para os dois lados. Eu acho isso muito lindo, né? Então nós não atraímos desafios por acaso. Toda cura em alguém há também uma cura em nós, né? Eu acho isso bárbaro. Potente, é isso aí. Não, muito bom. Eu lembro quando eu fiz a minha primeira acupuntura na terra aqui em casa, eu coloquei uma pedra grande aqui de rio com uma drusa de ametista embaixo da pedra e tudo mais. E fizemos um momento em família para a gente intencionar esse lugar, que é onde a gente plantou um canteiro de ervas. E o rapaz que veio me ajudar, o jardineiro que veio me ajudar para colocar a pedra... Oi, querida. Fala, querida. Não, eu vou pedir uma licencinha com o rasgadão. Volto em 2 minutos. Vai lá. E aí o rapaz que veio colocar a pedra comigo foi interessante, porque na hora que a gente encaixou a pedra no lugar, no ponto que ela precisava de ficar, o rapaz ele se emocionou. E antes a gente fazer qualquer tipo de ritualística, não tinha nada, era botar uma pedra no jardim. A gente pegou a corda, amarrou, botou uns toco embaixo. Na hora que a pedra encaixou, a gente fez um movimento certinho, porque a pedra era muito pesada. Então a gente colocou uns rolos assim de eucalipto para ela vir rolando no eucalipto, amarrou a corda em outra árvore para ir puxando, fizemos tipo uma roldana. E aí ela foi deslizando até ela encaixar no buraco. Na hora que ela encaixou no buraco e a gente posicionou ela, ele me ajudou, ele ficou emocionado. Ele falou, nossa,
interessante, né? E aí ele não sabia explicar o que estava rolando, né? E eu só falei com ele que era um lugar interessante ali, era um lugar especial para essa pedra estar e tudo mais. Ele falou, nossa, eu tô sentindo uma história, é assim mesmo? Eu falei, não, tô tranquilo, tudo normal. É lógico que dentro dele isso despertou alguns gatilhos. E não cabia para mim ficar ali fazendo atendimento naquele momento com o Danilinho que me ajudou. Mas sim, despertou alguns processos internos. Então, assim, mesmo que não seja um mapa desse simbólico dos ambientes, qualquer processo que a gente está imerso no campo de informação desse processo, como uma pedra de acupuntura, a gente percebe da nossa maneira. Tem um caso interessante também, que quando eu comecei a trabalhar com Feng Shui com o Solano, com o Carlos Solano, um arquiteto aqui do Brasil, que é um dos pioneiros em Feng Shui por aqui, e eu trabalhava de estágio lá no escritório dele, eu estagiário, e fazia a parte mecânica do Feng Shui, que era fazer o baguazinho, colocar na planta e desenhar, fazer o documento de Word que ia ser apresentado. E o Solano começou a me chamar para ir fazer as visitas nos ambientes. E o padrão era esse, ainda é. Mas a maioria as mulheres da casa que contratavam o Solano. Algumas delas não podiam falar com os maridos, com os esposos, que estavam contratando aquele serviço, porque para o esposo poderia parecer algo muito alienígena. Então, normalmente, a gente ia nas casas na hora que o marido não estava, ou o companheiro não estava, porque ele não podia saber, e algumas vezes, não eram todas, mas algumas vezes sim, quem estava pagando, financiando eu e o Solano, não era a esposa, era o marido, de alguma maneira interna do casal, né? Assim, não sei como é que é a logística. Então lembro várias vezes da gente lá no apartamento e o Solano falou, você já imaginou se o marido chega aqui, nós dois aqui com essas varetinhas na mão, essas bússolas aqui, o que nós vamos arrumar? E teve uma situação bem interessante que eu não acreditava nessa história toda quando eu entrei para estagiário no Solano, já falei isso algumas vezes, até assim... um pouco desapegado da minha imagem pessoal, olha só que louco. Nessa época eu ia só em festa, eu não queria saber de se Feng Shui funcionava ou não funcionava, qual pedra, acupuntura na terra. Eu falei, essa galera é muito louca, mas eles acreditam na loucura e a coisa acontece. E eu lá no estágio, lá no Solano, até contei, as entrelinhas eu conto lá na imersão. Paula já sabe algumas, mas à medida que eu fui fazendo a parte do background e o Solano ia apresentando, em algumas reuniões de apresentação até eu ia, ele ia recebendo feedbacks assim, olha, interessante, né? Porque tudo mudou em casa, não foi só eu que mudei. Meu marido também mudou. Você acha que eu falo com ele? Eu perguntava pro Solano, né? E o Solano me trazia depois. Então, mesmo as pessoas que estavam nos ambientes convivendo com aquelas questões que inicialmente nem eram delas, porque quem contrata, quem chama é a pessoa que está ancorando a questão de alguma maneira, que tem relação com todo mundo do ambiente, mas quem traz isso à tona é a pessoa, modificava também as outras pessoas que estavam naquele ambiente. Então eu comecei a falar assim, eu estou começando a acreditar nesse negócio, não sei porquê não, mas estou começando a acreditar, porque os feedbacks vinham de pessoas que não estavam envolvidas e nem queriam o trabalho. Então assim como o Danilinho na hora de colocar a pedra de acupuntura, que eu estava contando, Paulo, quando eu coloquei a pedra de acupuntura, aqui em casa aquela primeira, o Danilinho ficou emocionado e tudo. Então assim, as pessoas percebem, mas no âmbito da vida delas. Por isso que a Paula não vai falar assim, ó, quando eu colocar essa pedra, vocês todos vão sentir calor. Não. Todo mundo vai lembrar da vovó. Não. Cada um vai despertar dentro de si movimentos diferentes. Aí que está a parte mais interessante da vivência, que é a gente experienciar essas histórias. Estudar, mas na prática, na pele. Como que a gente
começa a vivenciar cada processo de cura dos ambientes. E aí eu queria só mostrar um spoilerzinho aqui, nem combinei com Paula isso, mas deixa eu mostrar aqui uma coisa interessante. Essa, como Paula diz, essa vai ser a deusa. A Paula falou, não, bem colocada. A deusa! Maravilhosa! Amei! Essa é uma pedrinha aqui da área mesmo, daqui da região, que eu saí com meu filho para levar um vizinho na escola, e aí na volta a gente passou e eu falei, nossa, aquela pedra ali que eu tinha falado com a Paula que eu ia atrás de uma pedra pra gente fazer a acupuntura durante a imersão. Então essa pedra foi a pedra que me chamou e falou, eu aqui, ó, me leva, por favor, opa. Então essa vai ser a pedra que a gente vai usar para fazer o trabalho, um dos trabalhos, né, lá de acupuntura na terra lá durante a imersão também. Deve ter o quê? Uns 70 centímetros de comprimento. Bem interessante. Então eu queria mostrar esse spoilerzinho aí de hoje pra galera que já está inscrita, né? José, Aline, Soraya, Carla, para vocês já irem sentindo aí a frequência, a vibração da pedra que a gente vai poder trabalhar com ela lá no dia da imersão. Deixa eu ver aqui quem está aqui mais que vai participar. Não é isso? José, Aline, Soraya, Carla, show, maravilha. Quem está aqui e ainda não fez a inscrição na imersão, a gente ainda tem algumas vagas disponíveis, tá? Então logo depois que terminar a aula, me chama ou então chama a Paula para a gente poder passar os detalhes. Mas vou já fazer um descritivozinho aqui. Vai acontecer nos dias 26, 27, 28, sexta, sábado, domingo. Na sexta-feira começa 1h da tarde. Tá, então quem está chegando de avião, chegando de ônibus na rodoviária, a gente está articulando. Hoje eu comecei já a montar a planilha de deslocamentos para a gente articular. Tem um Uber parceiro que vai facilitar esse deslocamento, esse translado. Então, José, Aline, Carla, Aline, Soraya, Carla, a gente já vai mandar para vocês direitinho o contato do Célio, mas o Célio vai estar com a planilha antes para ele se articular e falar, olha, eu vou passar lá no aeroporto às 8. Então tem gente que chega às 7, tem gente que chega às 6, para juntar, para vocês virem juntos, tá? Na rodoviária idem, viu, Carla? Então a gente vai ter também o translado da rodoviária para facilitar, o Célio vai passar por lá também. Tem um outro colega Uber também, que fez os translados no evento passado aqui em Casa Branca, que vai ficar de prontidão caso o Célio não dê conta. Então podemos ficar tranquilos quanto a isso. No domingo a gente encerra às 15, com uma surpresa no final, mas para liberar todo mundo no máximo às 16, para vocês conseguirem fazer os deslocamentos para não ter problema de perder avião, ônibus. Quem for ficar por aqui para ir no Iotim, aí ótimo também, né? Eu sei que vai ter gente que vai fazer isso. Tem gente que vem antes para ir para o Iotim, e aí aqui a gente vê se o Célio pode fazer o translado de vocês também para o Iotim, quem ficar por aqui, tá? Vale a pena, né? Conhecer a região, muito bonita, então quem tiver tempo pode ficar até segunda-feira, terça, enfim. A gente vai juntar também uma planilhazinha para o que vocês devem trazer. Lembrando que a gente tem cachoeira no lugar e possivelmente uma das práticas, a gente já estava conversando hoje sobre isso, vai ser na cachoeira. Não há necessidade e obrigatoriedade de ir de roupa de banho, de entrar na água, enfim, mas vamos estar ali, então quem quiser tomar o banho de cachoeira, além de fazer a prática, em momentos de pausa e também nesse momento da prática que a gente vai fazer por lá, tá? Eu acho que as instruções gerais são essas.
O que mais? Ah, depois a gente passa direitinho esses detalhes, trazer caderninho para anotar, essas outras coisas, detalhezinhos, roupas confortáveis. Sim, a gente vai preparar todos os lembretes e mandar no grupo. Exatamente. Amanhã a gente abre o grupo, né, Flávio? Amanhã a gente abre o grupo da galera inscrita. Exatamente. A gente vai conversando por lá, para quem está inscrito, a gente vai fazer esse grupozinho para a gente não precisar ficar mandando privado tudo, a gente comunica para todo mundo junto, tá? Alguém tem alguma dúvida, queria trazer alguma questão, quem está inscrito, ou quem pretende se inscrever, ou quem tem interesse, tem alguma questão Ou que... quem não tá também e quer perguntar qualquer coisa sobre o tema, sobre o assunto, a gente também está super aberto, né, Flávio? Mesmo para quem não vai participar, é uma aula Eu aberta. tenho uma dúvida, gente. Então, Vai eu querer. trabalho. Vocês estão me ouvindo? Sim, Aline. Eu trabalho numa construtora familiar, tá? E eu tô começando a perceber essas questões, às vezes até de problema em obra, assim, no último ano, tá? E tem, por exemplo, algumas questões que começam a surgir de obra. Vou dar um caso que nós estamos passando agora. É uma casa que a cliente está recebendo da mãe, então nós fizemos o projeto e a construção. E a casa antiga dela tinha muita infiltração. Então, numa das primeiras reuniões, ela já veio com essa questão da infiltração ascendente e tudo mais. Só que, obviamente, a gente faz a impermeabilização, faz tudo certinho, só que na parte da pintura ela fez por conta, não, a gente não estava nessa parte da empreitada. E começou a dar manchas na tintura, como se fossem infiltrações, só que não é infiltração. E às vezes eu fico me perguntando como é que a gente consegue trabalhar, digamos assim, intermediar algumas coisas que a gente consiga facilitar mais nesse lado sutil, porque teve outra situação também que era casas em relação a cliente recebeu o dinheiro da morte do acidente do pai na casa e começou a dar muito empecilho durante a obra, sabe? Então, existem casas e obras que são muito desafiadoras. Outras acontece tudo normalmente e flui de uma maneira muito boa, sabe? Mas tem obras, assim, que parece que se tu começa a puxar um fiozinho, começam a surgir várias e várias e várias questões. E parece que chega uma hora que tu perde o controle da situação, sabe? Então, Aline, isso é bem interessante. E a grande questão que você vai ouvir meu e da Paula sempre é o seguinte: não existe uma regra de interpretação de nenhum desses casos, mas existe uma manifestação de um padrão. Isso é fato. Não tem como dar infiltração e a história aparece na parede da onde que esse negócio veio. Tem um jeito sutil de lidar com isso, que é trazendo à tona a percepção da pessoa de o que para ela traz a infiltração. Então, qual que é a sensação que a infiltração vem quando a infiltração aparece, quando a infiltração é recorrente, o que ela sente em relação a essa infiltração? Então, o que ela sente dá um norte para o padrão que está dentro dela e faz com que aquilo seja recorrente nos ambientes. Paula contou a história das abelhas, eu não sei se você lembra, não sei se você estava aqui quando Paula contou a história das abelhas. Então, para Paula, era uma invasão relacionada a relacionamentos, de coisas que Paula vinha tendo padrões nos relacionamentos, que as abelhas estavam trazendo esse gatilho de relacionamento. Então, isso precisa de ser visto. Agora, existe uma parte ética no trabalho de tocar uma obra que é assim, nem todo cliente está disponível a fazer um atendimento terapêutico para olhar para aquilo. E está tudo certo. Mesmo que a coisa esteja escancarada, não vai ser a gente que vai falar: você precisa de olhar para a infiltração terapeuticamente. Não, isso é empurrar a goela abaixo. Algo que a pessoa não levantou a mão e falou: aqui, Aline, sim, eu quero olhar para essa história, eu sei que tem um negócio por trás disso aí e eu gostaria. Opa, então a gente pode abrir um atendimento com a constelação de ambientes e o Feng Shui System para olhar para esse padrão. Agora, nunca eu trouxe isso como uma parte de um processo obrigatório. Não, nós temos que olhar para isso.
Então isso pode aliviar muito para o seu lado, a obra pode ficar muito mais fluida e para a pessoa também entender realmente o porquê que isso está sendo recorrente ou que apareceu e se tornou algo muito marcante na vida. E por sua vez, Paula vai trazer uma percepção também de como isso pode ser lidado, porque já está somatizado, já está aparecendo. É isso que eu acho. Como as coisas que já apareceram, eu acho que elas podem sim estar relacionadas com questões que já estão lá fisicamente. Então, por exemplo, uma infiltração que vem do solo, uma energia de uma água subterrânea vibrando numa frequência em desequilíbrio, acima da frequência saudável. Por mais que a gente cure fisicamente, se a gente não cura essa água que está vibrando em desequilíbrio, ela vai continuar molhando, e molhando mesmo, literalmente. Eu tenho vários casos de pessoas que me procuram e que quando a gente faz a cura das geopatias que estão vibrando em desequilíbrio, aí a partir dali a gente cura fisicamente e a cura se resolve. Porque é bem o que o Flávio falou, a pessoa atrai aquela situação por uma questão emocional, mas quando ela já atraiu, a questão é física, né? Exatamente. E o segundo exemplo que você deu, que você falou de coisa... Qual foi o segundo exemplo que você deu? De coisas estranhas? Essa obra foi durante né? a pandemia. A morte do pai e as coisas truncadas, eu acredito muito também na frequência, às vezes, da memória do ambiente, tanto do espaço construído quanto desse solo, que às vezes, enquanto a gente não faz essa liberação, elas fazem as coisas ficarem realmente truncadas, entendeu? Se a gente não libera tudo aquilo que foi vivido, porque quando a gente fala em memória, né, boa, né, tipo, quando que eu preciso me preocupar em limpar memórias de uma parede ou de um solo? Quando o quantum de coisas mais discordantes foi maior do que o quantum de felicidade. Todo espaço, né, ele tem um quantum daquilo que foi vivido, né? Se foram mais coisas boas ou mais histórias felizes ou mais histórias desafiadoras. Em todos os nossos ambientes, em todas as casas, em todos os terrenos, a gente teve milhares de histórias ali, boas e ruins, mas o que está sobressaindo, né? Então, Exatamente. eu acredito muito que quando já foi para o físico, tem que acontecer também uma cura física. E eu concordo com o Flávio que você trabalha numa construtora, então é mais delicado você ter uma relação direta com o cliente. No entanto, tem coisas que você pode aprender e pode levar, né, para que essa solução seja resolvida. Vou prevenir, né? Exato, já na concepção do projeto, por exemplo. Exatamente, porque, por exemplo, esse caso da infiltração, na verdade, não é nem uma infiltração ainda, só deu uma mancha na pintura porque provavelmente pintaram em dias de chuva, mas enfim, a questão é que o próprio terreno, ele já está envolvido num terreno maior que era da própria família, então foi desmembrado e é um lote que pertencia aos antepassados dela, então eu acabei linkando, né, todas essas questões do próprio filme. Tem histórias e histórias, então... Mas muito obrigada, foi muito esclarecedor também. Legal, agora você puxou a fila, nós vamos ficar aqui até meia-noite. Mas é o seguinte, tem uma outra questão interessante também, que é o seguinte, as memórias que ficam tudo bem? impressas nos ambientes, o histórico delas ser desafiador ou não, é contextual, é pessoal. Então, para mim, pode ser que aquelas histórias tenham uma balança mais desafiadoras do que, por exemplo, para o meu irmão. Tanto que a gente nasce na mesma família, com a mesma criação, às vezes no mesmo ambiente, e uma pessoa tem uma relação completamente diferente com o ambiente do que outra. Eu lembro que um quarto da minha casa da infância, que eu morava com meus pais, o quarto era assombrado. Para mim era, de fato, assombrado. Mas não era, porque era a minha relação. E depois, claro, isso foi se desvendando em outros processos muito sutis, do sono mais leve, enfim. Mas para os meus irmãos não, era tudo certo. Mas vocês não estão vendo ali o negócio? Não estamos vendo. Então essas relações, elas são muito contextualizadas. Então é bom a gente não gerar estereótipos nos ambientes enquanto a gente faz um trabalho desse, para a gente mesmo não intencionar e sugerir às vezes algo que para a pessoa nem faz sentido.
Não, sim, aqui tá cheio de alma penada, temos que tratar, e a pessoa nem faz parte do métier dela, do vocabulário dela, isso, e a gente acaba impondo aquela história. E tem um outro ponto interessante que você citou, tô lembrando do Mariano Bueno, um workshop que eu fiz com ele, aqui no Brasil, que é um rapaz referência, um senhor já, referência na geobiologia, um espanhol, que ele falou que alguns casos que ele já acompanhava as famílias por muito tempo, elas levavam a energia dos veios subterrâneos de água para as casas sem existir o veio efetivamente. Então já gerava um padrão onde as pessoas projetavam aquilo nos ambientes. Então a energia da influência existia mesmo sem a influência existir. Então a parede começa a dar mofo mesmo sem o mofo existir. Existe uma materialização. Nós já estamos saindo um pouco da esfera mais metódica e conversando coisas mais sutis. Mas acontece, a pessoa às vezes, aquilo nem é um mofo, nem é uma infiltração, mas a pessoa enxerga como infiltração. Porque é o que ela consegue enxergar. Né? É o que está no nível de percepção dela. E mais uma vez, conseguir não é uma capacidade, né? É um movimento de vida que traz aquela percepção. Então por isso que é muito contextual e as coisas precisam de ser dadas a cada um a possibilidade de enxergar a partir do seu ponto de vista. Como a física quântica fala que a gente materializa a vida a partir daquilo que a gente enxerga, se eu empresto o meu olhar de terapeuta, de arquiteto, de Flávio, de filho, de pai, para o José olhar, ele está totalmente passivo na história e eu estou olhando para ele com a minha expertise. Então o que eu estou entregando para o José, na realidade, é a minha visão de mundo, a minha visão sobre o ambiente, não a dele propriamente dita. Por isso que é importante envolver as pessoas. Por isso que essa pergunta que eu te disse no começo, Aline, é muito efetiva. Tá, o que você sente quando você olha para a infiltração? Aí começa a despertar sensações e emoções. Ok, e essas sensações e emoções, em qual ponto da sua vida que você acha que você lembra que elas aconteceram também? Já é a segunda pergunta que começa a trazer coisas à tona. E aí, lógico que isso vão surgir padrões ali, acontecimentos traumáticos ou não, ou motivadores na vida. Não, gente, as coisas que acontecem nos ambientes, mesmo que sejam desafiadoras, não quer dizer que elas estão ancoradas em só desafios, não. Podem estar ancoradas em grandes vitórias e conquistas também da nossa vida e da vida das pessoas que a gente atende, mas que estão emergindo hoje no meu momento de vida de forma desafiadora. Então a gente tem que se abrir para isso também, para a gente não virar só pronto-socorro. Ok, pronto-socorro é legal, as pessoas precisam emergencialmente de um apoio. Mas tem gente que já está num movimento super próspero e motivador da vida e a gente tem que dar espaço para que isso aconteça durante os atendimentos e os olhares para aquelas questões que são desafiadoras hoje, mas que às vezes estão ancoradas em coisas super positivas da história de vida. Então isso também é um olhar que a gente tem que quebrar um pouco esse paradigma de ficar só achando coisa ruim, de cadê o desafio, cadê o trauma, cadê... Não, calma que tem coisa boa envolvida também de todos os processos, né? Depende da maneira que a gente olha para isso. Isso aí, muito obrigada. Legal, Aline, chique demais. Eu tô ansioso pra gente encontrar lá na imersão. Show! Alguém quer trazer mais alguma consideração, quer fazer mais algum comentário, quer fazer alguma pergunta sobre os assuntos? Soraya, vamos lá. Sim, boa noite a todos. Boa noite, querida. Tem como uma infiltração na parede real ter jeito de ser considerado uma coisa boa, uma vitória ou uma representação, né, de uma conquista? Não, né? Claro Acho que não. Claro que sim. O que não, entre o céu e a terra, o que não pode acontecer? Então isso também, Soraya, fala muito da maneira de olhar para o mundo. Então, quando você traz a pergunta e você mesmo já coloca a afirmação que não é possível, o convite que eu te faço é como Soraya está olhando para as questões da vida.
dos ambientes. Será que existe outro caminho, Soraya, para olhar para esses movimentos? No meu ponto de vista e na minha experiência, sim. Uma coisa que hoje é desafiadora, ela pode estar trazendo à tona um gatilho de uma coisa muito benéfica. Ou um acontecimento super positivo. E aquilo está trazendo de alguma maneira à tona para a gente olhar para aquilo e também despertar esse lado de olhar para as coisas de forma positiva. Então sim, é super possível e viável. Basta a gente mudar a forma de enxergar. Até porque. Eu ia falar, até porque, às vezes, algo aparentemente negativo, né, como uma infiltração, quando você vai consertar, pode te mostrar algo que você precisava ver ali, entendeu? Tipo, de uma outra questão. Então, eu acredito muito nisso. A gente não só somatiza coisas desafiadoras, a gente somatizar e juntar. Né? E gerar, a partir de um padrão, aquilo se materializar. Então a gente pode sim materializar, somatizar coisas muito boas a partir de coisas que aparentemente não são. Ou seja, a gente às vezes vive uma história e fala, nossa, isso não foi legal. Depois passa um mês e fala, ainda bem que aconteceu, aquilo foi top, tinha que ter isso mesmo. Então a gente muda o ponto de vista, né? Fala, querida. Sim, eu até falei não, né? No caso, não tem jeito, né, de enxergar isso como uma coisa positiva, até porque no meu caso específico, ao ver isso é uma coisa, me causa um incômodo, né? Então, assim, de repente, se fosse uma coisa que eu pudesse ver como uma coisa positiva, isso me geraria em mim, desculpa, não sei se eu falei certo, mas uma sensação agradável. Acho que foi isso foi a analogia que eu fiz, entendeu? Sim, mas aí a gente está olhando só para o momento exato daquilo que você está observando e não o que está por trás e sustentando aquilo no ambiente. Por quê? Porque às vezes no seu movimento de vida hoje uma coisa pode ser super desagradável, mas pode ser que já foi agradável em algum dia da vida, algum movimento da vida, e vice-versa. Claro que eu não estou falando que a gente tem que manter as infiltrações na parede da casa, tá? A conversa não é essa, tá, gente? Por favor. Então o Flávio falou lá, então eu vou manter para ver se eu vou ficar olhando, para ver se eu vejo o lado positivo dessa história. Não, a ideia não é essa. A pergunta da Soraya foi se isso pode estar ancorado em algo que foi positivo na minha vida. Sim, claro, efetivamente sim. Eu até vou provocar um pouco mais. Eu acho que tudo pode ser encarado dessa maneira. Né? Aí a gente já... Nossa, tem que combater. Não é mesmo? Fala, querido. Pode ser, sim, aquele início de movimento para eu enxergar o que tem de bom por trás disso. Maior Total, parte Soraya. Eu né? tive numa casa que eu morei e que eu estava saindo dela para ir para uma outra casa e deu eu estava naquela faxina final para poder tirar os móveis, para poder colocar a venda da casa tal, e quebrou um cano do banheiro que vazou na minha cozinha, na minha garagem e que virou uma cachoeira, virou um problema gigantesco, mas que fez uma limpeza numa questão que precisava ser liberada, que foi maravilhoso, sabe? Foi foi incrível. Então, você me fez lembrar disso que aconteceu comigo. Então, a gente consertou muito rápido e abriu para que a venda acontecesse, para que os processos... Então, muitas coisas acontecem para nos mostrar, ou para trazer algo, ou para trazer uma percepção, ou para trazer um olhar, ou para... Né, não necessariamente para trazer algo no próprio físico, te mostrar algo no espaço físico, mas às vezes te trazer algo no teu emocional, mas às vezes até para te trazer algo no próprio espaço físico mesmo. Então, há mais mistérios entre o céu e a terra, como disse o Flávio. Sensacional, sensacional, bacana e extremamente inspirador. O caminho é esse, eu acho. Valeu. Se a gente estivesse em roda, na direção, a gente já ia fazer. E fazer antes da gente fechar... Fala, querida.
Não, eu só tenho um recado pro Luiz, um papo particular aqui com o Luiz. Viu, Luiz? Uma das minhas filhas está indo para Portugal no fim do ano e eu vou te mandar uma reguinha dessa aqui de presente. Ah, que chique! Ah, que legal! Obrigado, Paulo. Depois combinamos. Por acaso eu estava a ver que tinha isso na mão. E estava a ver, tenho que pedir à Paula a ver se me arranja um. Obrigado, fica à espera. Ótimo, eu te aviso. Obrigado pelas considerações, Soraya. Alguém mais, gente, queria trazer alguma história, queria comentar alguma coisa, perguntar sobre os assuntos? Tudo certo? Chique demais. Ansiosos aí para nossa imersão? Aline, Soraya, José, Carla, que legal, muito bom. Os sorrisos dizem tudo, muito bom. Já estamos aqui super ansiosos, preparando tudo com muito carinho, várias surpresinhas para a gente também vivenciar momentos super agradáveis. Às vezes não, mas a regrinha é leve e suave. Então nós vamos fazer um movimento super leve e suave, super, super. Mesmo que seja carregando pedra, né? Mesmo que seja Às vezes não, foi maravilhoso. Às vezes não, né? Não vamos iludir a galera. Sim, às vezes movimentos Não, desagradáveis. peraí, o que ele quis dizer com às vezes não? Eu ia falar isso. A imersão vai ser incrível, vai ser tudo muito lindo. Às vezes não, tipo, às vezes vai mexer em coisas mais doloridinhas, né? E tá tudo bem. Obrigado pela tradução mais clara, querida. Mas essa é a nossa máxima, né? Leve e suave. Então nós estamos vindo para curtir. Gente, nós marcamos esse encontro, né? A gente disse sim para esse encontro juntos para curtir, para se deleitar com tudo que a gente vai experienciar. E sim, claro, às vezes vai ter algo que não é tão confortável, vai tirar a gente da zona de conforto, mas leve e suave vai ser, tá? Esse vai ser o nosso pré-requisito. Então estamos muito ansiosos para vocês chegarem, que todo mundo faça boas viagens. A gente vai ainda conversar lá pelo grupo, tá? Dos inscritos, para a gente ter mais informações. A gente precisa de passar mais coisa para vocês. Mas nossas boas-vindas aqui no nosso vilarejo encantado aqui de Casa Branca. Isso aí, tudo certo. Vamos encerrando então, querida? Vamos sim, gratidão infinita pela participação de todos. Uma alegria ver os rostinhos aqui, todo mundo. Muito bom mesmo. Um beijo gigante, uma excelente noite. Beijo, gente. Quem não viu as outras aulas, quiser me Ok. chamar ou chamar a Paula para pegar o link das outras aulas e assistir, ótimo. Quem vai para a imersão vai vivenciar isso de forma bem profunda. Quiser assistir, ótimo, pode assistir a gravação das outras. Quem não viu as outras aulas e está chegando a primeira vez nessa aula também, pode me chamar lá no link do grupo ou a Paula, que a gente passa os links das aulas anteriores para vocês poderem vivenciar um pouquinho também, tá bom? Ótima noite, beijo no coração, nos vemos em breve então. Beijo. Tchau, querida. Boa noite. Tchau, querido. Boa noite.